Olá, eu sou o Lúcius e esse é o canal Economia de Verdade. E hoje nós estamos aqui para fazer um react do canal, aquele canal lá. Eu vi esse vídeo há alguns dias atrás e pensei que poderia ser interessante fazer um react desse vídeo em que ele pega esse pretexto de inteligência artificial e fala de Estúdio Ghibli e acaba esbarrando em assuntos que tangem a economia, como por exemplo direito de propriedade, propriedade intelectual. E acaba chegando na parte da economia que eu particularmente acho mais interessante, que é a ética da propriedade privada e todas essas coisas que tangem também um pouco a filosofia do que é certo e do que é errado. Então vamos começar. Eu vi esse vídeo há alguns dias, então eu já tenho uma noção do que tem aqui. E eu vou comentar as minhas opiniões sobre propriedade intelectual. Se você não mora numa caverna, você já deve ter visto, até mesmo participado, dessa nova trend de pegar imagens do mundo real e transformá-las em desenho no estilo do Estúdio Ghibli. Eu mesmo testei algumas vezes por diversão, mas essa nova atualização do ChatGPT, que com certeza é um marco na evolução da inteligência artificial, também levanta alguns debates interessantes sobre ética, direitos autorais e o futuro da criação artística. Pronto, aqui em 20 segundos a gente já sabe o assunto do vídeo, né? Ele vai começar falando da IA, falando do ChatGPT, dessa nova funcionalidade de transformar imagens em imagens no estilo do Estúdio Ghibli, que não se limita somente a isso, né? Você pode fazer, por exemplo, pinturas renascentistas, coisas assim, utilizando imagens já feitas anteriormente e mandando o ChatGPT modificar elas. É uma feature nova aí que está surgindo e parece ser uma tendência das inteligências artificiais em cada vez se tornarem mais sofisticadas no trabalho de gerar arte em geral. Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre essa polêmica e dar a minha opinião. O Estúdio Ghibli é um estúdio que possui uma reputação de excelência, principalmente os filmes do Miyazaki. É muito difícil alguém falar que um filme do estúdio é ruim, e até quem não vai muito com a cara de animações japonesas costuma dizer que as do Estúdio Ghibli são boas. Tá, aqui ele tá contextualizando o que é o Estúdio Ghibli. Inclusive eu acho esse estúdio legal. Eu assisti só um filme dele, infelizmente, né? Que foi Castelo Animado. Eu não assisti todos esses outros aqui, então não tem muito como opinar sobre, mas Castelo Animado é bem bonito e a história é bem legal. Me lembra um pouco quando eu li Alice no País das Maravilhas. Me lembrou um pouco essa vibe meio infantil e que as coisas não funcionam de uma maneira muito lógica, mas é interessante porque a obra não se leva tão a sério. Enfim, eu não tô aqui para falar exatamente sobre as obras do Estúdio Ghibli, mas para falar sobre propriedade privada. Então, vamos continuar. E se mesmo assim a pessoa não gostar, ela ainda costuma admitir que é mais por questão de gosto pessoal e não por conta de uma qualidade objetiva. E muito disso veio do fato de que cada criação do estúdio é feita de uma maneira inacreditavelmente meticulosa. Como por exemplo essa única cena de uma multidão que durou 4 segundos no filme, mas que foi feita ao longo de 1 ano e 3 meses. Esse é o Tá, essa dedicação toda é legal. Ele vai mais adiante no vídeo problematizar que a inteligência artificial não vai ter essa capacidade de ter esse tipo de esforço, mas a gente vai ver isso aqui adiante. tipo de trabalho e dedicação que simplesmente não pode ser replicado por um algoritmo. O primeiro problema é a multidão que durou 4 Opa, pera aí. Olha só, é exatamente o negócio que eu falei sobre dedicação. segundos no filme, mas que foi feita ao longo de 1 ano e 3 meses. Esse é o tipo de trabalho e dedicação que simplesmente não pode ser replicado por um algoritmo. Só que o objetivo do algoritmo, aqui é a minha primeira crítica, tá? O objetivo do algoritmo não é replicar a dificuldade de criar determinadas coisas. A tendência de novas invenções é diminuir o esforço para produzir bens de qualidade, produzir produtos interessantes, produzir arte nesse caso. E o objetivo da inteligência artificial não é ser difícil de fazer imagens, é tornar mais fácil isso. Então, eu acho que essa crítica ela não é muito válida. Enfim. O primeiro problema que eu vejo é que essa proliferação de imagens gerada por inteligência artificial no estúdio Ghibli acaba banalizando essa estética que antes era bem única e muito difícil de ser replicada. Tá, aqui eu não vou acrescentar muita coisa, porque realmente é só uma opinião subjetiva dele de que isso tá, de alguma forma, tornando mais escrachada e mais comum esse tipo de arte. Mas eu não tenho muito o que acrescentar sobre isso.
Um artista que eu sigo e gosto muito, que é o Paulo Moreira, postou essas duas fanarts que ele fez do Estúdio Ghibli no próprio estilo dele. E com isso já dá pra comparar bem a diferença entre tentar replicar a arte do estúdio com seus próprios traços, dessas versões quase apáticas que a inteligência artificial gera e que acabam reduzindo toda uma estética a um mero filtro aplicável a qualquer imagem, sem o peso da sensibilidade humana, que é a principal característica das obras do estúdio. Tá, essa questão aí do peso da acessibilidade humana é muito um caráter subjetivo. A maioria das pessoas não vai ligar muito pra isso. Porque se ligassem pra isso, não estaria tantas pessoas fazendo imagens do Estúdio Ghibli. Então, até agora não temos problemas econômicos. Até agora. Graças a isso, ressurgiu esse trecho de uma entrevista do Miyazaki, onde ele era confrontado com uma inteligência artificial tentando replicar um ser com dor para tentar fazer um zumbi ou alguma coisa do tipo. E a declaração dele é sensacional. 毎朝この頃会わないけど身体障害の友人がいるんですよ。そのハイタッチするんだけども大変なんです。彼の筋肉がこわばってる手と僕の手でこうハイタッチする。でその彼のことを思い出してね、僕はこれ面白いと思って見ることできないですよ。これを作る人たちは痛みとかそういうものについてね、何も考えないでやってるでしょ。極めて不愉快ですよね。そんなに気持ち悪いものをやりたいなら勝手にやってればいいだけで、僕はこれを自分たちの仕事をつなげたいとは全然思いません。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。 Tá, eu achei interessante, tirando as questões sentimentais, que são bastante fortes, no discurso dele que ele diz que ele não gostaria de incorporar esse tipo de tecnologia ao trabalho dele. E ele tem todo o direito de fazer isso, a empresa é dele, o estúdio é dele, e ele faz o que ele quiser com o estúdio dele. Não sei se hoje em dia não, mas no futuro, não sei se esse tipo de posicionamento ia manter a empresa dele competitiva no mercado. Eu acho que ia causar alguns problemas, porque a concorrência dele provavelmente ia utilizar a inteligência artificial para gerar imagens, gerar vídeos, gerar animações de uma maneira bem mais rápida e prática e gastando menos. Mas eu não sei exatamente o que causaria todo esse nojo dele da inteligência artificial. Enfim, é uma opinião dele, eu não vou acrescentar muito sobre também. O melhor é a cara de paisagem dos caras, parece até que é uma cena do The Office. Eu também sinto que essa trend tá banalizando muito a arte do estúdio. Eu até choquei fotos, ou então um meme, ou coisa do tipo, mas eu já vi até nego fazendo NFT no estilo do Ghibli. Tipo... Até aqui tudo bem. Você pode achar que é ruim fazer isso, que fazer NFT nesse estilo do estúdio Ghibli é meio desmoralizante, é meio banalizador. Assim, se você não quer, é só não comprar, entendeu? Não vejo nenhum problema com isso. Você não tá violando direito de propriedade de ninguém. Tipo, mano, a arte do Miyazaki é a expressão máxima da alma de uma pessoa que passou a vida inteira criando histórias inacreditavelmente profundas, e aí chega um cara e faz um macaco NFT no traço dele. É meio foda, né? Isso acaba transformando todo um legado artístico que demorou décadas pra ser construído numa estética comercializável, quase como um filtro do Instagram. Ponto... É um dos pontos que existem, né? Estão produzindo imagens utilizando IAs que são alimentadas com filmes e coisas, mas nenhum direito de propriedade foi violado até agora. Até agora só temos problemas morais nesse vídeo. Outro papo que tá meio batido já, mas que não dá pra deixar de ser mencionado, é sobre como essas imagens representam uma ameaça direta aos artistas, ilustradores e animadores que passam anos e anos refinando seus talentos só pra verem cada vez mais as suas oportunidades serem reduzidas por empresas e consumidores que optam por soluções automatizadas. Isso aqui é interessante. Tá, aqui sim entramos em direitos de propriedade intelectual. Olha só. Estão ameaçando os artistas utilizando inteligência artificial? Sim e não. Assim, artistas ainda vão existir, pelo menos por um certo tempo. Porque tem coisas que a inteligência artificial não consegue fazer e tem ideias que a inteligência artificial não consegue conceber somente por prompts que você escreve nela. E tem algumas imperfeições também em determinadas imagens. Mas o importante aqui é perceber que não existe algo como propriedade intelectual.
Os artistas, eles não são penalizados pela existência da inteligência artificial, só é uma forma mais simples e mais rápida de construir imagens. É uma tecnologia que vem para o mercado para conseguir revolucionar nesse tipo de aspecto e em outros tipos também, de propriedade intelectual, como produção de livros, produção de vídeos e coisas nesse sentido, que a inteligência artificial tem feito e tem se provado cada vez melhor, mas isso não causa problema nenhum diretamente aos artistas. Não no sentido de não vai ter competitividade, mas no sentido de não estar violando nenhum direito de propriedade de nenhum artista, porque artistas não são donos das suas obras, eles são autores das suas obras. A partir do momento em que a obra ela é distribuída, o autor ele não é mais dono dela, pelo menos no conceito austríaco de propriedade privada, ou mais antes disso ainda, o conceito de Adam Smith. Qual o nome do cara? Tem o economista clássico. Não é Thomas Hobbes. Não é Rousseau. É John Locke. Lembrei. O conceito de John Locke de misturar o seu trabalho à terra e assim criar propriedade privada não se aplica nesse caso porque esses bens não são escassos. E para você ser proprietário de algum bem, o bem tem que ser escasso. Um exemplo básico é eu tenho uma caneca do Naruto. Se eu tenho a caneca do Naruto e você quer ter a caneca do Naruto e só tem uma caneca do Naruto, só um de nós dois pode ter a caneca do Naruto. Não tem como os dois terem a caneca do Naruto, porque para eu te entregar a caneca do Naruto, para eu te conceder ela, eu perco ela. Então alguém tem que ter o direito sobre a caneca do Naruto. No caso, a pessoa que conseguiu de maneira apropriar originalmente aquele bem, ou seja, alguém que misturou seu trabalho à terra, alguém que foi em determinado lugar em que ninguém considerava a caneca do Naruto como algo finito e ninguém tinha encostado na caneca do Naruto e a pessoa pegou pela primeira vez e começou a trabalhar utilizando ela. Ou por meios contratuais, que é a forma mais comum hoje em dia de conseguir propriedade privada. Ou, são esses meios. Eu sinto que eu tô esquecendo de algum meio. Depois, não importa muito. Enfim, o que importa é saber que inteligência artificial não faz nenhum mal direto aos artistas, porque ela não está violando nenhum direito de propriedade deles. O que ela faz é só concorrência com eles, o que acontece com todos os setores do mercado, praticamente. Quanto mais o público passar a aceitar versões automatizadas como equivalentes ao trabalho humano, mais a apreciação pelo esforço, a história e a emoção das obras tradicionais vai ser reduzido, transformando... Tá, aqui as pessoas já estão começando a considerar inteligência artificial, artes geradas por IA, como artes similares do ponto de vista econômico com artes feitas por artistas, e elas são mais fáceis de fazer, são mais baratas de fazer do que contratar um artista. Então a tendência do mercado é que a inteligência artificial realmente cresça muito nesse meio, a não ser que aconteça algum problema grande, como chegar um estado desgraçado e começar a regular tudo em vários países. E, por exemplo, sei lá, um órgão da ONU proíbe a inteligência artificial de fazer imagens, e aí um monte de países começam a aderir a isso e começam a proibir pessoas de utilizar ferramentas que estão à disposição de todos, pelo menos estariam, e que não vão contra o direito de propriedade de nenhuma pessoa. Assim como todas as ações estatais, seria mais uma das ações coercitivas, e do ponto de vista da propriedade privada, da ética da propriedade privada, seria mais uma das ações... Como é a palavra? Quando ações não são justas. É uma ação injusta. Em suma, é isso. Transformando a arte num produto industrializado, esvaziando seu significado. Deixa eu voltar aqui. E reduzir. Mais a apreciação passar a aceitar versões automatizadas como equivalentes automatizadas. Quanto mais o público passar a aceitar versões automatizadas como equivalentes ao trabalho humano, mais a apreciação pelo esforço, a história e a emoção das obras tradicionais vai ser reduzido, transformando a arte num produto industrializado, esvaziando seu significado e reduzindo a meras reproduções de artes antigas que realmente eram fruto do trabalho humano.
Olha só, essa hipervalorização do trabalho humano, como tornando uma imagem melhor do que a outra porque ela foi feita por um ser humano ou porque ela foi feita por IA. Sim, do ponto de vista econômico, a tendência é que as pessoas não liguem para isso. O público em geral, a tendência é que ele não liga para isso. Ele liga para a imagem em si, ele não liga para a história da imagem. Geralmente quem vai ligar mais para a história das coisas, de onde veio, em geral é o público com maior poder aquisitivo que provavelmente não gastaria dinheiro ou não utilizaria inteligência artificial, gastaria dinheiro com artistas, pelo menos hoje em dia. Mas em caso de empresas, provavelmente a tendência é que elas continuem e comecem a aumentar mais o uso das inteligências artificiais, porque para elas não importa, para elas é uma questão de lucro ou prejuízo e não tem nada de errado com isso. E só respondendo aqueles possíveis comentários de tipo, isso é mimimi, vai arrumar um trabalho de verdade, artista não é trabalho. Cara, a gente tem que lembrar. Tá, eu não vou utilizar esse argumento porque eu acho ele fraco, tá? Mas, prosseguindo. Lembrar que esses modelos de linguagem, eles utilizam várias cenas de filmes, vários desenhos que eles encontram na internet. A política deles sobre o uso de imagens para treinamento da IA é extremamente nebuloso e a gente não sabe exatamente com o que eles estão treinando, mas para estar nesse nível tão bom quanto o do estúdio Ghibli, muito possivelmente eles utilizaram os filmes sem consentimento do estúdio, assim como utilizaram muita arte aí pela internet sem consentimento também. Então, olha só, não precisa ter consentimento para você utilizar imagens que estão na internet, do ponto de vista da ética, da propriedade privada, porque não são bens finitos, então não tem como alguém ser proprietário de uma imagem. Não faz sentido. O máximo que você poderia alegar é que caso uma empresa utilize da sua marca para fingir ser você, por exemplo, uma banda, digamos que tem a Avenged Sevenfold, que é uma banda de metal, e você vê um anúncio de que vai ter uma turnê que vai passar em Chique Chique Bahia, e aí você compra o ingresso e vai pra lá, e você chega lá, é uma banda cover, não é a banda original do Avenged Sevenfold. Você vai estar sofrendo uma fraude, né? Porque eles estão utilizando da imagem e dizendo que eles são uma coisa que eles não são. Então eles estão vendendo um produto que não é realmente o que eles estão dizendo que é. É fraude. Mas, tirando isso, não tem problema nenhum em você pegar a imagem sem consentimento. Você não tem que perguntar para um cara que é autor de uma imagem se ele pode utilizar, se você pode utilizar a imagem dele. Porque a imagem nem é dele de verdade, ele só é autor da imagem, ele não é dono da imagem. Então, além do negócio estar tirando o emprego da galera, ainda também está sendo treinado com a arte de pessoas que não assinaram por isso e que não... Tá, vamos dividir isso aqui. Vamos para a primeira frase dessa... Vamos para a primeira parte dessa frase. Muita arte aí pela internet sem consentimento também. Então, além do negócio estar tirando o emprego da galera... O negócio tá tirando o emprego da galera, tá? Aqui, a gente entrou num argumento que muitos marxistas usavam e alguns ainda usam hoje em dia, de que são contra avanços tecnológicos e avanços metodológicos na criação de novos bens, de uma esfera de produção mais acelerada, mais eficiente, porque por algum motivo isso tira os empregos das pessoas e isso por algum motivo justifica que proibamos determinadas coisas. Eu não estou dizendo que ele está dizendo isso nesse vídeo, que a IA deve ser proibida de fazer o que ela tem feito, mas ele tem problematizado isso como se fosse algo ruim, e não é algo ruim que artistas percam emprego porque tem uma nova forma de criar imagens mais fácil e mais rápida. É só a dinâmica do mercado, é neutro, não é algo bom, mas também não é algo ruim. É só algo que acontece. Na verdade, está até mais ligado com algo bom no sentido de a produtividade tende a ser maior com essa ferramenta, porque se não fosse maior, as pessoas não utilizariam ela, as empresas não utilizariam ela, as pessoas no mercado não utilizariam ela, se ela não fosse mais eficiente. Se ela não for mais eficiente no futuro, vão voltar a procurar artistas, o que eu acho bem difícil de acontecer em grande escala, como era alguns anos atrás e ainda está sendo um pouco por agora, apesar da IA estar suplantando os artistas, não tem problema nenhum com isso. É a mesma coisa dos trabalhadores de grandes fábricas na Rússia que reclamavam quando chegava uma máquina nova, porque essa máquina fazia com que mais trabalhadores fossem desempregados por aquele capitalista, como eles chamavam, como chamava Marx, por exemplo. Não tem problema nenhum com isso, de verdade.
ainda também está sendo treinado com a arte de pessoas que não assinaram por isso e que não vão receber por isso. Tá, pessoas não assinaram e não vão receber por isso. É óbvio que elas não assinaram e não vão receber por isso, porque em verdade eles não têm direito sobre as imagens deles. Eu já falei isso algumas vezes nesse vídeo. Mas realmente eles não têm direito sobre a propriedade, eles não têm direito sobre as imagens que eles criam. Então não é necessário, do ponto de vista ético, que uma empresa que quer utilizar uma imagem específica tenha que pedir uma assinatura, tenha que criar um contrato para poder utilizar uma imagem que outra pessoa criou, já que essa imagem foi jogada na internet e ela é domínio público, porque como ela pode ser replicada e replicada infinitamente, sem necessariamente fazer com que o autor da obra perca o acesso à obra, então ela não se enquadra em propriedade privada. O que pode acontecer é ela ser uma propriedade fiduciária, que é quando o Estado ele define exatamente que algo é de alguém por meios coercitivos. Então o Estado obriga as outras pessoas a não utilizarem aquilo, proíbe elas de utilizarem aquilo de maneira coercitiva, e é um ataque a liberdades individuais e principalmente à propriedade privada daquelas próprias pessoas que deveriam ter direito de utilizar o computador delas, de utilizar os servidores delas para rodar imagens, para gerar inteligências artificiais que utilizam de imagens que foram criadas por outras pessoas. Certo? Isso que é estranho, sabe? Quando é que eles vão fazer uma IA que resume termos de condições para não ter que ler aquilo? Quando que eles... Tá, aqui nós vamos entrar numa parte um pouco engraçada, porque observe que ele vai tratar o mercado de inteligência artificial como se ele fosse um alguém, como se ele fosse uma organização centralizada e que é completamente direcionada a fazer o bem ou o mal, dependendo do que seja. O que não é verdade, é um mercado competitivo, tem algumas empresas que competem por inteligência artificial, tem diversas inteligências artificiais de geração de imagens, tem o ChatGPT, tem a IA do Canva, tem o Ideogram, tem a inteligência artificial, tem várias inteligências artificiais geradoras de imagens e nos outros ramos também tem. E ele vai tratar como se fosse uma empresa só, como se a IA fosse tipo um estado brasileiro que ele decide de maneira arbitrária o que ele vai produzir ou o que ele não vai produzir. No caso de empresas, elas não decidem de maneira arbitrária o que elas vão produzir ou não. E ele vai tratar como se fosse assim, como se os capitalistas fossem algum tipo de soberanos na esfera produtiva na esfera do mercado, já que isso não é verdade. Quem são soberanos no mercado são os consumidores, a não ser que tenha um Estado obrigando outras empresas a seguirem normas super específicas e fazendo com que se torne difícil que elas entrem no mercado ou proibindo outras empresas, que é a criação de monopólios, que, por via de regra, é criado por Estados. Sabe? Quando é que eles vão fazer uma IA que resume termos de condições para não ter que ler aquilo? Quando que eles vão fazer uma IA que me ajuda a gastar menos no banco? Quando que vão fazer uma IA que faz a minha declaração de imposto de renda? Porque já faz anos que tem essas inteligências artificiais e eu não tô trabalhando menos por causa disso. Tá, aqui é uma crítica muito rasa, porque ele não considera fenômenos de mercado como oferta e demanda, que são coisas básicas que todo ser humano deveria conhecer, né? Todo ser humano que vive numa sociedade capitalista deveria saber o básico de oferta e demanda. Se não existe inteligência artificial desse ramo, é porque, opção 1, não é possível de fazer. Opção 2, não há demanda o bastante que justifique que aquilo aconteça. E opção 3, aquilo está sendo feito, mas ainda não está pronto. Na maioria das vezes está na opção 2 ou na opção 1. Nesse caso, eu acredito que está na opção 2. Não tem demanda o bastante para que seja criada uma inteligência artificial que trabalha nessas seguintes funções que ele citou, como, por exemplo, declarar imposto de renda, ajudar com planilhas e essas coisas. Mas isso não impede que no futuro isso exista. Essa é uma problematização bem rasa por essas questões de tratar o mercado como se fosse uma pessoa que decide exatamente o que ela quer produzir, da forma que ela quer produzir e como se ela mandasse em tudo, o que não é o caso.
Algumas coisas mínimas ficaram mais fáceis, mas a parte chata de trabalhar ainda sou eu que tô fazendo. Enquanto tem um robô que tá fazendo arte, que tá desenhando, que tá fazendo música, que tá escrevendo livro, coisas que eu adoraria tá fazendo, mas que eu não posso justamente por estar preso a responsabilidades que não estão sendo sanadas por essa tecnologia. Tá, esse argumento é muito bom, porque ele entra em contradição. Ele é muito bom no sentido de que é cômico ouvi-lo, porque ele entra em contradição com algo que ele tinha dito anteriormente. Quando ele fala o seguinte, que a inteligência artificial não está facilitando o trabalho dele, as partes chatas do trabalho dele, ele está entrando em contradição porque antes ele estava preocupado com artistas ficarem sem emprego. Mas se você criar uma inteligência artificial que faz de maneira automática declarações de imposto de renda, você vai desempregar um monte de contadores. E se você fizer IAs para todas essas funções que você definiu, eles vão desempregar pessoas de setores específicos se funcionarem de maneira eficaz. Então, os artistas você se importa, mas os contadores não, entendeu? Como se os artistas fossem algum tipo de minoria que merecesse ser defendida. Por alguém, por um ente estatal, ou algo assim, ou pela população. Porque se fosse um movimento da própria população, não haveria problema, porque aí não haveria demanda. Se a população não quisesse esse tipo de coisa por conta dessa conscientização toda, não haveria essa demanda para criação de imagens utilizando inteligência artificial. Se isso existe, se está sendo produzido, se continua sendo produzido, é porque tem gente que quer e é porque tem gente que paga por isso. E não tem nada de errado com isso. Mas você vir dizer que inteligência artificial está causando esse problema para os artistas, está desempregando artistas, mas você queria ter inteligência artificial para facilitar a sua vida e desempregar outras funções, desempregar outras pessoas, aí é um pouco contraditório. Um pouco não, bastante. Eu não quero viver numa realidade onde eu tô preenchendo planilha, enquanto um computador vai fazer a próxima sinfonia de Beethoven, ou então, sei lá, pintar a Mona Lisa. Eu quero... Tá, aqui eu não sei exatamente qual o sentido, eu não sei onde é que você quer chegar, eu não sei se você acha que no futuro você vai ter inveja de inteligências artificiais ou você só não vai gostar porque são humanos que não são humanos que fazem. Vamos ouvir mais um pouco. Quero ver alguém talentoso criar alguma coisa nova. Eu não quero ver um robô requentando 1000 coisas que já foram feitas, enquanto finge estar criando algo novo e gente batendo palma pra isso. Você não quer viver numa realidade assim? Essa pode ser a realidade no futuro. E você querer mudar isso de maneiras coercitivas é um problema. Não sei se é isso que você quer. Não sei se você quer que o Estado proíba que inteligências artificiais existam, sejam programadas, que sejam utilizadas pelas pessoas livremente. Se for esse o caso, você está muito equivocado, tá? Você está colocando sua moralidade subjetiva acima da liberdade individual das pessoas e dos direitos de propriedade delas, que são direitos naturais, como se a sua opinião valesse mais do que todos os direitos naturais e do que axiomas argumentativos complexos que fazem com que propriedade privada seja defendida pela própria existência do debate, uma coisa que eu posso explicar mais para frente em outro vídeo, aprofundando um pouco mais a ética da propriedade privada, mas enfim... Se for esse o caso, se você acha que o Estado deve proibir isso, você está redondamente enganado. O Estado não tem direito de proibir nada, o Estado vive de dinheiro roubado, o Estado não é algo legítimo de maneira alguma. É assustador esse mundo que a gente tá vivendo. E o mais assustador é que a tendência é piorar. Uma coisa que eu não tô vendo quase ninguém falar e que eu achei extremamente assustador foi essa publicação no Twitter oficial da Casa Branca. Sim, isso aqui é oficial. Que mostrava uma detenta chorando. Ela tava identificada como uma traficante de fentanil, era uma imigrante legal, várias coisas. Tá, aqui crime sem vítima, né? A moça ali fez vários crimes sem vítima, pelo que ele listou, né? Eu não conheço exatamente ela, não segui essa manchete. Mas pelo que ele disse, traficar fentanil e ser imigrante legal não são crimes de verdade, né? São crimes sem vítima. Não há vítima, você não tá afetando a propriedade privada de ninguém. E essa imagem também que a Casa Branca fez também não tá lutando contra a propriedade de ninguém. O único problema é que é a existência do Estado, né, dos Estados Unidos, no sentido de a existência do governo, do órgão estatal dos Estados Unidos, que não merecia existir, não é no caso não merecer, não deveria existir do ponto de vista ético. Só que depois adicionaram essa imagem no estilo Ghibli de um policial algemando a mulher enquanto ela chorava. Tipo,
Cara, quem não vê que não tem nada demais nisso? Vamos lembrar que o governo Trump é fortemente favorável à inteligência artificial, que o Elon Musk, que é praticamente o grande conselheiro do Trump, tem uma empresa de inteligência artificial, e que o David Sacks foi eleito por ele o czar da inteligência artificial e ganhou um projeto caríssimo de investimento no setor, o Stargate. E adivinha quem que faz parte disso? A OpenAI, que é a dona do ChatGPT. Tá, aqui é uma crítica boa, tá? Esse é um ponto do vídeo interessante, porque ele faz uma crítica a essa ordem específica, a essa conjectura que está se formando dos Estados Unidos se aliando ao Elon Musk e criando essas tensões e gerando oligopólio, monopólio, está facilitando a vida da OpenAI, utilizando de dinheiro de imposto, que é dinheiro roubado, que as pessoas não escolhem pagar, as pessoas são obrigadas a pagar, elas são roubadas diariamente. E elas são roubadas diariamente para que a OpenAI possa produzir suas inteligências artificiais, para que o Trump possa viver nessa casinha dele bonitinha aí. E para tudo isso, para sustentar esses parasitas. E nisso eu concordo com ele, é um problema. Mas o problema não é o dinheiro público ser gastado com a OpenAI. O problema é existir coerção para juntar dinheiro público. Tá no início o problema e acaba incorrendo em questões pontuais como essas, mas o problema é muito mais fundamental. E para colocar a cereja no topo desse bolo, apesar do Miyazaki ter literalmente dito que a arte da inteligência artificial é uma ofensa à raça humana, adivinha qual foto de perfil o CEO da OpenAI colocou? Tá, aqui não tem problema nenhum. Pois é. E bom, esses foram meus 20 centavos sobre todas essas questões, lembrando que o problema não tá em você fazer uma brincadeira com a imagem igual todo mundo tá fazendo, e sim em tudo que essa conjectura geral representa. Eu espero que... Tá, o vídeo foi interessante. Aqui ele acaba, né? Só um QR Code. Tá, o vídeo foi interessante. Eu discordei de quase tudo que tava aqui, mas a vida tem dessas, né? Esse canal é interessante. Eu não gostei muito do posicionamento, porque eu discordo, mas acontece. A vida tem muito disso. E assim, sobre essas declarações finais de que o problema não é você gerar imagens na brincadeira, mas toda essa conjectura. Se ele está falando de conjectura no sentido de esse último argumento que ele trouxe do Donald Trump, da Casa Branca, realmente é um problema. Mas se for tudo que ele trouxe antes disso, realmente não tem problema nenhum aqui em nada que ele falou antes disso. Só esse argumento aqui do Donald Trump, que realmente é um argumento bom, que fala uma coisa interessante de se perceber, como a tendência do Estado ser influenciado e influenciar empresas muito grandes para gerar metacapitalismo e dificultar a concorrência e utilizar de dinheiro indevido para financiar coisas específicas de órgãos específicos, que nesse caso a OpenAI, se isso aqui for verdade, eu não vi aprofundadamente, mas se isso aqui for verdade, a OpenAI está quase virando uma estatal, assim como o Elon Musk virou praticamente um político. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Dá like, se inscreve e nos vemos numa próxima. Tchau.